Muito boa noite, queridos amigos e amigas. Nessa noite, quero falar um pouquinho de tudo aquilo que tem nos acompanhado, tem nos incomodado durante esse tempo, né? Nós estamos vivenciando uma pandemia, né? Algo que já aconteceu na humanidade, mas agora nós estamos dentro do processo. E dentro desse processo a gente percebe que muitas pessoas estão falando muitas coisas, nós temos várias e várias situações de perseverança, de cura, de busca por um conforto, um consolo. Temos ouvido várias histórias de superação, né? Mas essa noite eu queria falar de algo que está com a gente, faz parte do nosso ser e muitas vezes a gente esquece de tocar, que é a possibilidade que o homem tem de usar a vida dele a favor de Deus. Deus, ele é motivo de tantas e tantas polêmicas, né? Pessoas que creem, pessoas que não creem, pessoas que dizem que é invenção, pessoas que usam para fazer mal, pessoas que falam dele e às vezes não vive. Deus, ele é motivo de reflexão sempre, né? Para tantas e tantas situações, tanto para a ciência, quanto para a filosofia, quanto para todas as possibilidades, para a própria teologia. Mas uma coisa que eu penso é que o homem tem essa necessidade mesmo. O homem tem, tal qual nós o conhecemos, ele tem essa sede por se completar, essa busca por se sentir melhor. E verdadeiramente eu acredito que é só Deus que pode trazer isso para nós. E aí, como sempre estou falando aqui, a Bíblia para mim é a base. A Bíblia pura, né? Assim, pura e simples, né? Sem nenhuma complicação, né? E tem um evangelho, especificamente, que fala muito de Jesus Cristo como Deus, que é o evangelho de João. É um evangelho escrito por um discípulo de Jesus que Jesus já não estava mais entre eles. Ele morre, segundo a história, com mais de 90 anos e ele termina a Bíblia escrevendo o Apocalipse, escrevendo o Evangelho de João e as Epístolas de João. Também não quero aqui entrar em polêmica se foi um João ou mais de um João. O que eu quero saber é, existe um livro na Bíblia que fala de Deus e é o Evangelho de João. E o que eu queria falar hoje é dessa perspectiva que tem em João 1, que aqui fala assim, olha, no princípio era a palavra, ou era o verbo, e o verbo estava com Deus, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E aí tem uma parte aqui no versículo 12 que fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí no 14 fala assim, e o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ou cheia de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai.
E aí aqui no 17 fala assim, ó, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a gente falando nessa noite aqui de Deus, né? Dessa necessidade que o homem tem. Então, a gente percebe na Bíblia, olha como é rico, né, João? Falando que o próprio Deus, como aquele que dá sentido para as coisas, aquele que traz à existência as coisas, ele tabernaculou ou morou entre os homens. Ele se fez carne, né, como nós. E vamos ser sinceros assim, né? A vida, ela tem essa perspectiva de uma espiritualidade. Tá, tudo bem, as pessoas às vezes acham que isso é uma invenção, um delírio, né? Mas há uma espiritualidade no homem. Há em nós também uma dimensão mental, uma dimensão psicológica que nos permeia, né? Nossas emoções, nossos desejos, nossa capacidade de raciocinar. E nessa parte psicológica, nessas áreas psicológicas, a gente muitas vezes perde o equilíbrio, a gente adoece. Mas há também em nós uma parte espiritual, ou de uma espiritualidade, que as pessoas a história, principalmente na modernidade, há uma crítica a essa questão metafísica, transcendente, espiritualizada. E aí o que a humanidade faz, ou fez e continua fazendo, principalmente depois da modernidade? A humanidade tem tentado viver uma perspectiva apenas antropocêntrica, né? Hoje nós estamos numa perspectiva tecnocêntrica, estamos transformando cada vez mais o homem em máquina, em coisa sem sentimento, vivendo nas relações humanas de maneira fria, gelada, virtual. E a gente está perdendo, nós estamos perdendo essa essência daquilo que Deus é, daquilo que Deus é capaz de fazer em cada um de nós, daquilo que Deus pode mudar em nós. E aí ali fala que a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Muitas vezes a gente discute também, mas as pessoas que não creem em Deus também não são filhos de Deus? Não, segundo a Bíblia, todos os seres que existem foram criados por Deus. Mas há no homem a liberdade dele crer ou não nessa mensagem que a Bíblia traz. Essa palavra, né? A palavra que está aqui escrita. Outra coisa que a gente discute muito, né? De tudo que a gente lê, as pessoas querem, tudo que eu leio precisa ter um fato para comprovar. Ok, existem coisas que sim, outras que não necessariamente precisam se materializar, mas a gente pode sentir, a gente pode perceber, a gente pode internalizar. E eu vejo que o que a humanidade precisa, e cada vez mais, é voltar para esse princípio, né? O princípio que é a palavra de Deus, o princípio que é o verbo de Deus. Ali fala da lei, né? A lei que foi, para os judeus, ela foi dada para Moisés, os 10 mandamentos. E o homem, ele não conseguiu cumprir ali os 10 mandamentos. E a gente vê o mundo hoje criando tantas leis, tantas regras, tantas normas, discutindo questões éticas, políticas, questões morais, tanta confusão, né? Exatamente por quê? Porque mudamos o princípio, né? Tudo bem que a gente na Idade Média, a religião, principalmente a questão católica, houve muito problema no mundo, muita perseguição, né? O uso do nome de Deus para o poder político, mesmo econômico. A gente sabe que a religião ela tem muitos problemas, porque os homens, eles muitas vezes usam a palavra de Deus do jeito que convém a eles. Mas a pura palavra, esse puro verbo, esse Jesus, né? Eu costumo brincar com as pessoas que eu conheço, que são ateias, que mesmo que Jesus tenha sido uma invenção,
foi a melhor invenção que nós já tivemos. Às vezes as pessoas que não creem em Deus falam para mim: ah, José, mas é porque você está sugerindo para sua mente. Deus aí ele passa a existir. Eu falo, cara, mas Deus é maravilhoso, porque quando Deus passou a existir na minha vida, a minha vida tem mudado. E não é um discurso vazio aqui. Eu vivo muitos conflitos ainda comigo mesmo, mas eu percebo que a simplicidade e a pureza e a verdade que há em Deus, ela é capaz de fazer a gente se tornar muito parecido com esse Jesus, né? Que foi ele, segundo a palavra, ele mesmo falou que ele se fez carne, viveu ali na região do Oriente Médio, de um jeito tão espetacular que a história é datada, pelo menos aqui no Ocidente, em antes de Cristo e depois de Cristo. Um homem como nós, mas que dentro dele tinha essa essência divina, Deus e homem numa pessoa só. Trouxe uma mensagem de entrega, de amor, de doação, espetacular assim, né? E outro ponto interessante da questão da palavra, do verbo, é que na psicologia, na própria filosofia, na própria ciência, quantas coisas escritas, quantas coisas faladas, quantas palestras dadas, quantas sessões de terapia, quantos processos de confissão, né? Mas dentro da gente, a gente tem essa possibilidade de uma troca real com o verbo, esse verbo da vida, que seria Deus, né? Que é capaz de nos trazer equilíbrio, trazer paz. Né? Eu aprendi a invocar o nome do Senhor. Né? No começo eu achava uma coisa meio mecânica, meio um ritual, assim, né? Quando eu criei em Jesus, era muito de pensar, isso é um mantra, né? Eu via as pessoas, os irmãos falando assim, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E eu achava aquilo estranho. E eu comecei a invocar o nome do Senhor, esse Senhor Jesus, com alguns irmãos, há uns 13, 14 anos atrás, e continuo fazendo isso. E eu convido quem estiver vendo esse vídeo, ouvindo, a fazer isso para perceber. Você vai se sentir muito mais completo. Você vai se sentir muito melhor. Você vai se sentir muito menos frio, muito menos um cálculo, um algoritmo. Vai se sentir muito menos uma parte técnica apenas, uma virtualidade apenas, mas você vai trazer para a sua vida a realidade. Fala assim, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Eu te garanto que essa palavra pode mudar você. Amém? Boa noite.